Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Estamos estudando o Salmo 23, já falamos dos 3 primeiros versos. Hoje entramos no 4º verso, que diz o seguinte: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Então lembra que semana passada eu disse que o Salmo 23 ele tem de ser lido por completo. Obviamente, por ser um estudo, nós estamos indo por partes, mas vocês vão perceber que agora ele aprofunda e todo o contexto que já foi falado é usado aqui também, e agora de uma forma interessante. Então, quando a gente começa dizendo, a NVT traduzindo mesmo quando eu andar, eu acho isso muito legal, porque muitos tradutores colocaram ainda que eu ande ou ainda que eu andasse pelo vale, não teria medo. Então está tudo na possibilidade. Mas a maneira que o texto foi construído, o caminho que nós falamos da ovelha, andar no escuro não é uma possibilidade, mas é uma certeza. Porque de quando em quando vai precisar trocar de passo, como nós já conversamos, então haverá um momento de um retorno no escuro. E aí a gente precisa pensar em algumas coisas, Eu gostaria de fazer diferente hoje e começar as perguntas do final, para que a gente vá estudando, talvez fique mais fácil na nossa cabeça estudar a partir das perguntas. Então, a primeira pergunta que nós vamos responder aí é: o que é o Vale da Morte, para você? E aí a gente vai tentar responder, talvez tentar te ajudar, olhando o verso 4. Outra coisa, o que você já precisou corrigir em sua vida e você só fez depois de passar por um momento de bastante dificuldade? E a número 3 é: o que você espera do Senhor? Então, a partir dessas 3 perguntas que nós vamos responder nos grupos de Casa em Casa, nós também vamos decorrer aqui, ou discorrer, melhor dizendo, no verso 4. Então, o que seria esse vale da morte, Aqui, quando a gente pensa no texto, e aí você pensa numa ovelha, ela já é míope, ela já mal enxerga. Então o escuro a torna cega. A grande diferença, eu não sei se você já fez isso, é que se você que enxerga, você põe uma venda e tenta andar, a sua dificuldade é gigantesca. Diferente de alguém que já acostumou com a cegueira, então ele vai muito mais tranquilo. Então, o problema de uma ovelha é que ela enxerga, pouco mais enxerga. Então no escuro ela fica cega, então ela não consegue caminhar direito. Então o escuro a deixa mais suscetível ao próprio medo. Por quê? Porque a ovelha tem os seus predadores. Há um medo aí, há um medo do caminho escuro, porque você não enxerga nada. E quando você não enxerga nada, qualquer coisa te ataca e você não sabe da onde vem, para onde está indo e o que é que está vindo em sua direção. Então há um medo terrível. E a ponto de que, se você já andou por um lugar muito escuro, e você, à noite, extremamente escuro, e você começa a ouvir barulhos, aquilo vai te dando certo calafrio, alguns medos. Então é mais ou menos isso, esse vale de morte, onde que parece que você começa a te aterrorizar tanto que parece que a morte começa a soprar no seu ouvido. Estou aqui, estou chegando, se prepara, porque você será atacado e você não sabe do que, você não sabe por que, você não sabe de onde, e esse medo paralisa. Esse é um vale, essa é a ideia de vale de morte, porque a morte é o que paralisa, a morte acaba com toda a perspectiva. Obviamente que isso aí em Jesus vai ter outra conotação, mas pensando friamente é isso. Agora, se eu tiver esse medo de morte, porque eu estou andando num vale que me causa esse
sentimento de morte, eu travo. Uma ovelha trava. Agora, ele está dizendo que não terá medo algum, porque o Senhor está ao lado dele, dessa ovelha. Vamos pensar um pouco. Quando o salmista começa dizendo, ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor. Ele está usando a terceira pessoa. Ele, o Senhor, Ele é o meu pastor. Ele é que me conduz em passos verdejantes. É Ele que me faz repousar sobre esses passos. É Ele que me conduz a águas tranquilas. É Ele que renova, ou restaura a nossa alma, como nós conversamos. É Ele que me guia pelos caminhos da justiça. Agora, então, toda vez que eu falo Ele, eu não estou dizendo de alguém próximo. Eu estou dizendo de alguém, ainda que próximo, não tão próximo, alguém de certa forma distante. É Ele, eu estou me referindo a Ele. Ao Senhor, mas é a Ele, não próximo. Agora, no verso 4, ele muda o pronome. Porque ele vai falar, mesmo quando eu andar pelo escuro, vale da morte, não terei medo, pois tu. Então já saiu do ele, e aí parece que agora é uma conversa já com Deus. Ou Deus está tão próximo que ele entrou na conversa. E não é assim muitas vezes que nós relacionamos com Deus, nós falamos de Deus. Pensa na história de Jó. Quando Jó é descrito, ele é descrito como um homem temente ao Senhor. Que na terra do Oriente não havia ninguém como ele. Mas às vezes a gente fala de Deus, tem informações sobre Deus, mas a gente fala sobre Ele. E nos momentos difíceis, é esse momento mais terrível que a gente clama, que a gente parece que percebe a presença manifesta de Deus. Então a gente para de relacionar com Ele e relaciona com o Tu, com o Senhor que está próximo. Isso é interessante porque isso acontece em Jó. No final do livro de Jó ele fala, antes eu conhecia de ouvir falar, Deus era Ele. Agora eu conheço de contigo andar, agora é Tu. E isso é fantástico e é maravilhoso. Nos momentos mais difíceis, tenha certeza, a gente não terá medo porque há um Deus que está caminhando conosco ao nosso lado, nos conduzindo no caminho do Vale da Morte, para sairmos dali. Porque o Vale da Morte não é o destino. O Vale da Morte não é a caminhada inteira, mas o Vale da Morte é um momento passageiro. Nós estamos de passagem por esses vales, mas o nosso destino, e aí a gente pode retornar pensando que o nosso destino ou é os passos verdejantes, mas aqui na minha cabeça a ideia é que ele está voltando, então o nosso destino não é o vale é o caminho, mas o nosso destino é a casa. E se é a casa, o nosso destino está nos próximos versos. E aí você precisa ler porque é isso que eu falo. Ele é um completo. Né? E a gente pode olhar depois os próximos versos e vai ficar muito interessante qual é o nosso destino. E esse nosso destino que fala aqui é o destino que Jesus colocou o tempo todo no ministério dele. E a gente precisa entender isso. Mas isso aí é para os próximos vídeos. Ok? Então, não ter medo significa que eu já não relaciono mais com Deus como se eu conhecesse, mas ele não está tão próximo. Mas eu não tenho medo porque Ele está próximo, Ele é o Tu. E Ele é alguém que caminha comigo, me protegendo. E se necessário for, Ele vai me pegar pelo colo e carregar, me conduzir. Por quê? Porque Ele é o pastor perfeito. Ele sabe a hora de pegar no colo. Ele sabe a hora em que nós estamos fazendo o corpo mole e Ele vai dizer, continua, persevera. Vai, caminha, a lama está chegando ao pescoço, mas esse é o máximo que ela vai, pode caminhar, não tenha medo, dá mais um passo porque a lama não subirá à sua boca, caminha, e aí a gente vai sentindo a lama aqui, mas ela não passa daqui e você vai, porque o Senhor é que nos conduz. Por quê? Porque Ele tem aí dois instrumentos, né? A vara e o cajado. Então há pessoas
que vão dizer que a vara ela tem dois significados, que um é de correção, né? Seria mesmo a ideia que a gente tem de vara hoje de corrigir e de bater, mas essa ideia de, olha, você está saindo do caminho, então você tem uma vara que vai te colocar no caminho, vai fazer você voltar e a seguir o rebanho, ok? Então é extremamente necessário. Talvez aí a gente já possa entender um pouquinho da pergunta número 2. Nesse momento difícil, às vezes o Senhor precisa usar uma vara para a gente entender, olha, não é porque está escuro que eu não sou seu pastor. Não é porque está escuro que eu vou deixar você caminhar. Você não enxerga, mas o Senhor é luz plena e Ele enxerga em todo lugar. Então Ele vai usar a vara quando necessário. Ou a vara mesmo numa ideia de pôr no caminho, né? Então teria mais ou menos esses dois sentidos. E o cajado tem mais um sentido de resgate. Então quando a ovelha atola alguma coisa ou está perto do precipício, o cajado é aquele instrumento que ajuda a resgatar a ovelha e trazer de novo para o caminho. Então, nesse sentido, é por isso que algumas pessoas, alguns eruditos vão traduzir como o teu cajado não só me protege, como a NVT trouxe muito bem, mas me consola, porque aquilo que me protege é o que me consola. Porque em momentos tão terríveis, se eu sei que algo vai me proteger, isso também é um consolo. Então, nesse sentido, pode ser as duas traduções e isso é maravilhoso, né? Uma vara, um cajado que me protege e que ao mesmo tempo me consola. Então pense bem, o Senhor é o nosso pastor e Ele não vai deixar que a gente fique aí com sentimentos ruins, mas Ele vai nos proteger, nos saciar as nossas carências e vai nos levar a pastagens apropriada, água apropriada, água tranquila. Ele vai restaurar, né? Ele vai nos fazer voltar ao estágio de início do que fomos criados para quê. E então, se nós somos criados para um quê, e nós então temos um objetivo nessa vida. E alguns vão achar que o objetivo é salvação, mas não é. Tem um quê aí, né? Não tem um para. Nós fomos criados para alguma coisa. Então, tudo isso o salmista está dizendo. E aí ele vai dizer que vai nos guiar no caminho da justiça e com isso vai honrar o seu nome. E quando fala isso, não quer dizer que a gente não vai passar dificuldades. E aí é a pergunta que você precisa responder. O que você espera do Senhor? Você espera uma vida extremamente tranquila, suave, sem passar por momentos de dificuldade algum, só grama verde, só águas tranquilas? Pois é, na caminhada com o Senhor, passar por vale de trevas e morte não é uma possibilidade, mas é uma certeza. Porém, mais certeza do que passar pelo vale tem de ser a nossa certeza que o Senhor está ao nosso lado nos conduzindo. Amém? Então, fica aí as 3 perguntas para a gente conversar no de casa em casa. O que é o vale da morte para você? Né? Então, de repente, alguma situação que você está vivendo hoje, você acha que isso é terrível. Então, compartilhe aí no grupo. O que você precisou corrigir em sua vida e só fez por passar por um momento muito difícil, né? Às vezes a gente precisa mudar alguma coisa e não muda. E aí na dificuldade fala, eu preciso mudar isso agora. Não tem jeito. Ou eu mudo, ou eu vou viver o resto da minha vida nesse momento difícil. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis, porque não corrigiu o curso. E 3, o que você espera do Senhor? Que a sua vida seja tranquila para sempre? Ou o que você espera do Senhor? Que Deus te abençoe e boas reflexões.